Fala pessoal, e aí, tudo bem? Pois bem, voltamos, né? Então, a partir de agora, cada professor irá trabalhar na sua disciplina. Então, nós vamos seguir o currículo regular, tá? Eu, professor Lucas Marques, professor de Física, vou dar continuidade aos assuntos de Física, tá? Então, bem, vocês, alunos do terceiro ano, nós tivemos pouquíssimas aulas no início do ano, então aquela primeira parte, tá certo, que nós vimos ainda em sala de aula, eu vou procurar revisar nesta aula e as aulas seguintes eu dou continuidade. Tudo bem? Então vamos lá, né? Bem, no terceiro ano nós costumamos não, né? Frequentemente o conteúdo trabalhado é o conteúdo que está relacionado à matéria, tá? Ao estudo mais intrínseco da matéria, tá certo? Então nós começamos com um estudo da parte elétrica, que se divide aí em eletrostática e eletrodinâmica, tá? Que é o estudo da carga elétrica em repouso, tá? Sistemas que têm cargas elétricas em repouso e sistemas que têm cargas elétricas em movimento, que aí já seria a eletrodinâmica, tá? E depois desses conteúdos, a parte de magnetismo, depois a relação entre a eletricidade e o magnetismo, que é o eletromagnetismo, e por último a física moderna, tá? Só que aqui nós vamos começar do começo, tá bom? Como eu bem falei, vamos fazer uma rápida revisão daquilo que a gente viu bem no início do ano e em seguida a gente dá continuidade, tá? Então, bem, para a gente começar o nosso estudo aqui da eletrostática, pronto, vamos começar a partir daqui, do átomo. Então, bem, para a gente começar o estudo da eletrostática, tá? Nós temos que primeiro compreender o átomo. Então, o átomo, né? O átomo, lá na Grécia Antiga, tá? Lá com Demócrito e Leucipo, lá no século V a.C., eles foram os primeiros caras que já tiveram uma ideia, tá certo? Uma ideia teórica do átomo. Então, o que foi que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte, por exemplo, se eu pego qualquer objeto, tá? Se eu pego, por exemplo, esta caneta aqui, tá? Vou pegar essa caneta e vou dividi-la ao meio, tá? Então, eu divido ela ao meio, jogo uma parte e fico com outra parte. Essa metade da caneta eu vou tornar a dividir ao meio. E assim eu vou jogando, tá certo? O meio de cada parte, que eu quebrar essa caneta, e vou ficando com uma partezinha. Acontece que essa parte que fica nas minhas mãos, vai chegar um momento que ela vai ser tão pequena, mas tão pequena, que eu não vou conseguir mais dividi-la, tá? Então, isso se teorizou como sendo o átomo, que é uma partícula indivisível, tá? Só que atualmente nós sabemos, tá, já desde o final do século XIX, início do século XX, nós sabemos que o átomo ele é divisível, tá? E tanto é divisível que existe dezenas, tá, de partículas subatômicas. Tá? O átomo ele é constituído de dezenas e dezenas de partículas. Tá? Aqui eu coloquei centenas, tá? Mas é na verdade dezenas. Tá? Então, aqui ó, vamos fazer a divisão mais, digamos assim, mais clássica, mais tradicional, mais simples do átomo. Então, o átomo ele possui um núcleo, tá? O núcleo do átomo. No núcleo do átomo, ele possui partículas que são chamadas de prótons e nêutrons, que são essas partículas que estão aqui, ó, os prótons em azul, e os nêutrons aqui, eu acho que é vermelho isso aqui, né? Prótons e nêutrons. Então, essas partículas elas ficam agregadas no núcleo, tá? Formando aqui um centro, como se fosse um caroço,
tá? E em volta desse caroço aqui, desse núcleo, tem umas partículas que são muito menores, que são chamadas de elétrons, tá certo? Elétrons. Então aqui, ó, nós temos a figura de um átomo. Esse átomo aqui é o átomo do carbono, tá? Que o carbono ele tem um número atômico de 6, ou seja, ele tem 6 prótons. Aqui ele tem 6 nêutrons e tem 6 elétrons que ficam circundando aqui, circulando o núcleo de carbono, tá certo? Então, bem, né, esses elétrons eles formam a eletrosfera, que é justamente essa parte externa do átomo, tá? A eletrosfera é justamente a área em que os elétrons eles se movimentam, tá? E no núcleo é constituído dos prótons e dos nêutrons, tá? Dos prótons e dos nêutrons. Então isso aqui é a divisão clássica do átomo, tá certo? Clássica do átomo. E o que diferencia, tá, o átomo de cada elemento é justamente a quantidade dessas partículas. Por exemplo, o carbono aqui, que é esse átomo aqui que está representado, ele tem um número atômico 6. Isso significa dizer que ele tem 6 prótons no seu núcleo. Tá? Se fosse o oxigênio, já seria 8, tá certo? Se fosse o ferro, já seria 55. E assim por diante. O nitrogênio 7, o hidrogênio 1, o hélio 2, enfim. Tá? O que diferencia o átomo de cada elemento é o quê? É a quantidade dessas partículas. Tá? Dessas partículas, principalmente o próton, que é o próton, a quantidade de prótons que determina cada elemento. Tá? O número de prótons é como se fosse assim, a identidade de um elemento químico. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Carga elétrica, né? Enfim, o átomo ele é constituído dessas partículas e essas partículas elas possuem uma propriedade física que se chama carga elétrica. Carga elétrica. Então, as partículas que ficam na parte externa, circulando o núcleo, nós chamamos de elétrons, tá? Nós chamamos de elétrons e esses elétrons, tá? A carga do elétron, ela possui um certo valor, tá? Então aqui eu coloquei, ó, carga do elétron igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 C. Esse C aqui se chama coulomb. Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Tá? O próton, por exemplo, o próton ele possui uma carga positiva que possui o mesmo valor da carga do elétron. Tá? Possui exatamente o mesmo valor da carga do elétron, que é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá? O nêutron, como o nome já diz, tá? Ele possui uma carga elétrica zero. Tá? Ele não tem interação elétrica, os nêutrons. Tá bom? E aqui vem um detalhe, tá certo? Esse valor, tanto da carga elétrica do elétron como da carga elétrica do próton, ele é chamado de carga elétrica elementar, tá certo? Carga elétrica elementar. Por quê? Entenda bem, na natureza, a menor carga que você vai encontrar no seu estado natural, tá? É a carga do elétron ou do próton, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19. Você não encontra uma carga menor que essa. Não encontra. Você não encontra frações dessas cargas, tá certo? Não em estabilidade, tá? Existem também as partículas subatômicas, por exemplo, os quarks, que possuem cargas elétricas que são frações da carga elementar. Só que, no entanto, os quarks, eles não, digamos assim, você não encontra eles de maneira natural. Na natureza você não encontra eles. Tá? Você só encontra eles, digamos assim, juntos, agregados, de maneira que a carga deles, tá, é um múltiplo da carga elementar. Tá bom? Então, a carga elementar é a menor carga encontrada na natureza, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Se for o elétron, é menos esse valor. Se for o próton, é esse valor positivo.
Tá certo? Então, ó, a carga elétrica do elétron, tá? Percebam uma coisa aqui, ó. Vejam só. Esse Ezinho aqui, ele é um número. Para eletrostática, ele é um número, que é a carga elétrica elementar. Ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, ó, uma maneira de nós representarmos a carga do elétron, tá? É dessa maneira. Menos E. E quanto vale E? Vale este valor, tá? E da mesma maneira podemos fazer também para a carga do próton, tá? Que neste caso aqui é mais E. Tá bom? Então, unidade da carga elétrica, como eu já falei, esse C aqui ele representa o Coulomb, tá? Coulomb. Em homenagem a August Coulomb, tá? Que foi um cara aí que do século XIX que deu as suas contribuições para eletrostática, tá? E mais na frente a gente vai estudar até uma lei que foi criada por ele, foi descoberta por ele, que é a lei de Coulomb, que é a lei que descreve interações entre cargas elétricas. Mas isso aqui é uma cena para os próximos capítulos. Tá? Então, seguindo aqui, ó. Vamos lá. Um dos princípios fundamentais da eletrostática é o princípio da atração e repulsão. Isso aqui é algo simples. Tá? O que é o princípio da atração e repulsão? É o seguinte, por exemplo, cargas de valores, nós sabemos que existem cargas positivas e negativas, tá? Os prótons positivos e elétrons negativos. Então, cargas de mesmo sinal, tá? Elas se repelem, elas interagem. Se eu pegar aqui, ó, dois prótons, tá? Dois prótons e colocar um próximo do outro, eles vão interagir. Vai haver uma interação de maneira que eles vão tender, ó, a se afastar um do outro, tá? Se afastar. Se eu pegar dois elétrons, por exemplo, e colocá-los aqui, ó, um do lado do outro, também vai existir uma interação. E essa interação é uma interação repulsiva, que vai tender, tá? Que vai tender ao afastamento, à repulsão desses elétrons. Já por outro lado, se nós colocarmos aqui, ó, um próton e um elétron, essas duas cargas elas vão interagir, tá? Elas vão se enxergar e essa interação vai ser uma interação de atração. Então elas vão tender ao quê? A se atraírem uma com a outra. Pronto, então, tá? Para resumir, cargas de sinais iguais se repelem, que é o caso de dois prótons ou dois elétrons, e cargas de sinais contrários se atraem, tá certo? Então aqui uma atração elétrica, por exemplo, e esse experimento é um experimento fantástico, tá certo? É um experimento de você pega, depois vou fazer ele aqui na cozinha de casa. Você pega uma bexiga, tá? Você pega uma bexiga, a bexiga ela está inicialmente neutra, tá? O que é que quer dizer inicialmente neutra? Quer dizer que ela tem uma mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? De maneira que quando eu somo a carga elétrica total, resulta zero. Só que eu pego essa bexiga e eu atrito ela no meu cabelo. Eu esfrego ela aqui no meu cabelo. Isso vai fazer com que essa bexiga, tá? Ela passe a ficar eletrizada, tá certo? Ela vai adquirir uma carga negativa, tá? Vai adquirir uma carga negativa. Pelo atrito vai haver uma transferência de elétrons. Então ela vai adquirir uma carga negativa. Então, uma vez eletrizada, eu vou lá na minha torneira, tá? Abro ela só um pouquinho para ficar aquele filetezinho de água, tá? Aquela água escorrendo assim de maneira bem, tá? Bem uniforme, bem aquele filetezinho sem turbulência, tá? A água, tá? Você provavelmente já deve ter visto na química, ela é uma molécula polar, tá? Ela tem um polo positivo e negativo. De maneira que quando eu aproximo a bexiga, tá? Assim como está na figura, quando eu aproximo a bexiga da água, tá? Essa bexiga ela vai atrair as moléculas de água. Então vai haver esse desvio aí que está sendo mostrado na figura. Tá? É um experimento fantástico, tá? A primeira vez que eu vi esse experimento eu fiquei encantado, tá certo? É um negócio que parece até sobrenatural.
Tá? Então, essa interação é uma interação elétrica, tá? Uma atração elétrica. Pronto. Outro princípio aqui também da eletrostática é o princípio da quantização da carga elétrica. Então, vamos entender aqui, tá? Primeiro, um corpo neutro. Quando é que um corpo está neutro? É quando ele possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Por exemplo, essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui, ela está neutra, tá? Em geral, todos os corpos que nós encontramos na natureza, tá? Em geral, todos eles estão neutros. Isto é, eles possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, de maneira que quando nós somamos a carga total, dá igual a zero, tá? Dá igual a zero. Tá? Então, observe aí essa figura, né? Nós temos aí uma esfera. Essa esfera aí ela tem 5 prótons e 5 elétrons. Se eu for calcular, por exemplo, a carga dos prótons, tá? A soma das cargas, da carga total referente à carga dos prótons. Então, aqui eu tenho 5, 5 vermelhos aqui. Né? Então, 5 vezes a carga do próton, que é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, isso aqui dá igual a 8. 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu for calcular a carga dos elétrons, né? Eu também tenho 5 elétrons aqui, então só vai mudar o sinal. Tá? Então, vai ser 5 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui vai dar igual a menos 8 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Se eu for somar tudo isso aqui, a carga total dá zero. Então, esse corpo ele está neutro. Tá certo? Ele é um corpo neutro. O corpo neutro não tem interação elétrica. Tá? Por exemplo, agora, um corpo eletrizado positivamente, eletrizado, tá? É um corpo que tem excesso de uma determinada carga. Positivamente, ele é um corpo que tem excesso de prótons. Tá? Então, aqui nós temos um corpo, tá? Um objeto que possui aqui 10 prótons, tá? 10 prótons. Se eu quiser calcular a carga, aqui eu faço 10 vezes a carga desse objeto, 10 vezes mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu calculo isso aqui, dá igual a 16 mais 16 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, isso aqui é a carga total desse corpo que está eletrizado, tá? Um pouco mais na frente eu vou procurar, quando a gente for trabalhar a eletrização, eu vou procurar explicar isso de uma maneira melhor, tá? Quando um corpo ele está eletrizado positivamente, tá? Não é que ele tenha, tá? Não é que ele tenha prótons em excesso, tá certo? E ele tem prótons em excesso, mas não é porque ele ganhou prótons, é porque ele perdeu elétrons. Porque lembre-se lá dos átomos, né? Os prótons são cargas muito maiores do que os elétrons e elas são cargas que estão presas ao núcleo. Então, dificilmente um próton vai sair de um núcleo, tá? As cargas que são acessíveis, as cargas que são móveis, digamos assim, são os elétrons. Então, para que um corpo ele fique positivo, tá? Ele tem que perder elétrons e não ganhar prótons, porque os prótons eles são presos aos núcleos. Tá? Então, na medida que ele perde elétrons, ele fica com excesso de prótons. Tá? Quando a gente for ver eletrização, a gente vai entender um pouco melhor isso. Tá? Por outro lado, um corpo eletrizado negativamente, ele possui excesso de elétrons. Né? Então, temos aqui um corpo com 10 elétrons. Quando eu for calcular aqui a carga total, né, vai ser 10 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui vai dar menos 16 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Coulombs. Então, pronto. Isso aqui, tá? Isso aqui são exemplos de um corpo neutro, eletrizado positivamente e eletrizado negativamente. Tá? O princípio de quantização da carga elétrica, ele diz o quê? Ele diz que toda carga, tá certo? Todo corpo carregado, tá?
ele possui uma carga elétrica que é sempre um múltiplo inteiro, uma quantidade inteira da carga elétrica elementar, tá? Porque aqui você tem que entender, você há de entender uma coisa, tá? O que é que constitui a carga elétrica de um determinado corpo, tá? Quem é que constitui a carga elétrica desse corpo negativo aqui? São os elétrons, são esses elétrons aqui. Então, ó, perceba que eu sempre vou ter uma quantidade inteira de elétrons. Tá? Eu não posso ter, digamos assim, 9 elétrons e meio. Tá? Ou eu tenho 9 elétrons ou eu tenho 10. A mesma coisa com prótons. Então, isso é o que se dá o nome, tá, de princípio da quantização da carga elétrica. A carga elétrica em um determinado corpo, ela sempre se apresenta em quantidades inteiras da carga elétrica elementar, tá? Então aqui, ó. Então essa pequena equação aqui, tá? É a equação do princípio da quantização. Essa letrinha E aqui, ela se refere à carga elétrica fundamental, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e esse N aqui é um número inteiro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, um número inteiro. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos entender aqui. Ó. Exemplo 1. Um corpo possui uma carga igual a 12,8 vezes 10 a menos 19. O valor desta carga é possível, tá? Desta carga é possível. Então, para nós sabermos se isso aqui é possível, eu só preciso saber quantas vezes a carga elétrica elementar ela está contida aqui neste valor. Então, é só eu dividir a carga, que é 12, a carga do corpo, que é 12,8, vezes 10 a menos 19, dividido pela carga elementar. Quando eu faço essa divisão aqui, né? Essa potência de 10 cancela com a potência de 10, vai ficar 12,8 dividido por 1,6, isso aqui dá igual a mais 8. Tá? Mais 8. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esta carga aqui, ó, é a carga referente ao conjunto de 8 prótons. Portanto, é uma carga possível. Eu posso ter muito bem um corpo que tenha 8 prótons. O que eu não poderia era ter 7 prótons e meio, 6 prótons e meio. Tá? Mas uma quantidade inteira de prótons eu posso ter. Tá? E aqui um contra-exemplo. Um corpo possui uma carga igual a menos 4 vezes 10 a menos 19 coulomb. O valor desta carga é possível? Mais uma vez, é só descobrir quantas vezes a carga elementar está contida aqui, né? Então, eu pego a carga do corpo dividido pela carga elementar, isto é, faltou um menos aqui, tá? Menos 4 vezes 10 a menos 19 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. As potências de 10 se cancelam, então isso aqui dá menos 2,5. Isso aqui é inadmissível. Tá? O que é que esse resultado quer dizer? Quer dizer que esse corpo aqui, ele possui uma carga que corresponde a 2 elétrons e a metade de 1, 2 elétrons e meio, sendo que isso é impossível. Tá? Eu não posso ter uma quantidade quebrada de elétrons. Tá? Eu só posso ter uma quantidade inteira. Então, isso aqui, essa carga aqui, ó, ela não existe na natureza. Ela não existe. Então, basicamente, o que o princípio da quantização quer dizer é isso. Tá? Então, pessoal, essa primeira aula foi somente uma aula introdutória, inicial daquilo que a gente já viu. Tá certo? As próximas aulas eu vou dar continuidade a isso aqui de uma maneira mais aprofundada. Tudo bem? Então é isso. Ficamos por aqui. Tá? Leiam o material. Tá? Em seguida respondam a atividade desta semana. Então, olha, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.